Pessoal, boa noite. Estamos aí para mais uma aula de eletrostática. Tá legal? Então vamos lá falar hoje um pouco sobre condutores e isolantes, né? Então, na verdade, ser um bom condutor ou ser um isolante depende da configuração atômica do material, não é? Então, o que acontece é o seguinte: as últimas camadas do átomo, dependendo de como são as ligações químicas, podem ter elétrons que se desprendem com maior facilidade e outros que não se desprendem de forma nenhuma. Então, isso dificulta a movimentação dos elétrons, né? Mas eu vou explicar aqui de um jeito bem, vamos dizer, lúdico, né? Assim, só para criar aquela ideia na cabeça, que, de certa forma, alguns materiais facilitam a passagem dos elétrons. Então, é como se dentro deles, imagine isso aqui, é o fio, né? Um fio. Imagine que os núcleos dos átomos sejam esses triângulozinhos. Então, algumas configurações permitem que o elétron passe com bastante facilidade, sem se chocar com núcleos, com outros elétrons. Então, se o corpo permite que os elétrons se movam com uma certa facilidade, o que acontece? O material é um bom condutor. Então, os metais que possuem nuvens de elétrons livres, né? Esses elementos, essas configurações facilitam a movimentação dos elétrons. Então, por isso que os metais são bons condutores elétricos, né? Naturalmente, o ouro é o melhor condutor elétrico, mas existem outros bons condutores elétricos, né? Como a prata, o cobre, né? Então, esses são bons condutores. Existem também metais que não são tão bons condutores, mas comparado com outros materiais são excelentes. Por exemplo, o ferro, o aço carbono, ele conduz eletricidade, porque é um metal, mas o ouro, o cobre, com certeza é bem melhor, né? Tá bom? E o que é um mau condutor isso aqui é um condutor, né? O que é um mau condutor? Um mau condutor é o isolante, né? Então, o que é o isolante? Isolante é um mau condutor, ou seja, é um corpo que é complicado, aqui ilustrando de alguma maneira, né? Não quer dizer que seja efetivamente isso, indicando que é muito difícil o elétron passar por aqui, né? Então, ele pode passar aqui arrebentando tudo, tal, com uma certa dificuldade, mas dependendo da força, da tensão elétrica que você tem aqui, ele não consegue passar. Bem, o que a gente pode falar sobre condutor e sobre isolante, né? Que o condutor, ele não é um supercondutor, né? Apesar de existir o termo supercondutor, mas o rendimento 100%, ou seja, 100% dos elétrons que são impulsionados, não conseguem passar se o condutor for muito longo. Isso significa que um excelente condutor seria um condutor feito de nada, não de matéria, porque se ele é feito de matéria, sempre vai ter núcleos atômicos, e esses núcleos e elétrons se movimentando atrapalham o fluxo do elétron, então, consequentemente, não existe um condutor perfeito, porque sempre é feito de algum material, e esse material possui núcleos atômicos. Esses núcleos, por melhor que seja o arranjo molecular, sempre eles vão atrapalhar um pouco a passagem dos elétrons. Então, não existe um condutor perfeito, mas existem excelentes condutores. Como também não existe um isolante perfeito,
por mais que ele dificulte, dependendo da força que esse elétron tem aqui, ele pode passar e arrebentar tudo e vai passar, né? Então, eu costumo dar um exemplo bem simples. Imagine que você pegue uma borracha, um pedacinho de borracha, e vai lá na tomada e encosta no fio desencapado da tomada, segurando pela ponta da borracha. Bem, possivelmente você não vai tomar choque porque a borracha é um isolante e você não vai tomar choque. Por quê? Porque a tensão elétrica que há naquela tomada é uma tensão relativamente baixa, 110, 220 volts, não é uma tensão excepcionalmente alta. Então, o arranjo atômico, o arranjo molecular desse material que constitui a borracha é suficientemente forte para impedir que os elétrons passem por dentro dele, e ele vai falar, não, por aqui você não vai passar, então fica aí. Então o elétron não tem força suficiente e não vai passar. Mas se você pegar essa mesma borracha, escalar uma torre de alta tensão, sabe aquelas torres que você vê na serra, tal, que passam lá 50 mil, 100 mil volts de tensão elétrica lá, e encostar essa borrachinha lá, na verdade só de se aproximar já vai dar problema, mas se encostar essa borrachinha lá, vai criar um arco elétrico em cima de você e você vai explodir junto com a borrachinha, né? Então, por quê? A borrachinha foi isolante para o fiozinho desencapado e não foi para esse caso, porque lá a tensão é tão forte, o elétron está tão desesperado para sair dali, que ele arrebenta você, a borrachinha, o ar que tiver ali ao redor, ele acaba ionizando todas essas partículas e acaba conseguindo passar. Isso é a explicação de por que os raios conseguem atravessar a atmosfera, porque é o seguinte, o ar não é condutor elétrico, mas quando a carga chega numa situação de tanto acúmulo, que a tensão ali acumulada é tão grande, que ele consegue ionizar as partículas de ar e atravessar a atmosfera, arrebentando tudo, não é convencendo assim, o ar vai falar, não, por aqui você não pode passar, ele vai falar, não, nós vamos passar, e brum, por isso que faz todo aquele barulho e tal, porque há um superaquecimento, naquele momento que ele passa arrebentando tudo, não é? O processo de ionização é, vamos dizer, na marra, e ele vai passar e vai, então, superaquecer o local ali, então o ar vai expandir com uma agressividade muito grande, vai criar aquele estrondo e vai criar uma temperatura muito grande, né? Normalmente as partículas de ar por onde o raio passa ficam extremamente aquecidas, na ordem aí, lógico, com as devidas cautelas, né? Na ordem aí de uns 5.000 graus, 4.000 graus, depende muito de algumas situações. Então essa é a questão dos condutores e isolantes. Uma pausazinha aqui, então, só para disparar alguns arquivos que vão lá para o grupo de WhatsApp, só um instantinho, porque eu comecei a gravar essa aula um pouquinho antes das 7, né? Já estamos aqui. Então, só disparar esse videozinho e a gente dá continuidade aqui. Só um instante. De certa forma, estamos ao vivo, mas vai ter um pequeno delay quando vocês estiverem recebendo o link dessa videoaula, né? Vendo aí. E daqui a pouco está aí o link, tá? Enquanto vocês estiverem assistindo aí as primeiras etapas, né? Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui. Bem, então a ideia de isolante condutor, tem aí um texto, vocês estão recebendo um texto, façam a devida leitura, né?
Muito bem. Vamos falar agora sobre a indução elétrica. Bem, basicamente nós temos três tipos. Por contato, por atrito e por indução mesmo, indução. Aqui, na verdade, eu falei a palavra indução, mas é a eletrização. Como um corpo vai ficar eletrizado? Então, a primeira coisa que nós temos que discutir é o seguinte: esses são processos. Mas o que nós temos que discutir é o seguinte: a eletricidade ainda não é isso, mas parte dessa condição de acúmulo de elétrons livres. Então, imagine que eu pudesse pegar um corpo e ir enchendo ele de elétrons. Bem, os elétrons são cargas negativas, por isso eu estou representando com um sinalzinho negativo, né? Então, imagine uma caixinha que eu pudesse encher de elétrons, encher, como se fosse uma bateria. Na verdade, a bateria não deixa de ser algo como isso, né? É um acumulador de elétrons, né? Então, eu vou acumular cargas elétricas aqui e vou acumulando esses elétrons e, na verdade, esse é o processo, né? Por atrito, por contato, por indução. Também quimicamente a gente pode usar situações químicas para podermos acumular elétrons, né? Por exemplo, a pilha, basicamente a pilha convencional, é um processo químico, né? Eu crio uma parte do material com elétrons acumulados, né, ionizados. Então crio um material que é um cátion e disponibilizo em outra região da pilha um ânion, né, que é um material pobre, empobrecido de elétrons, né? Mas já vamos entender isso um pouco melhor. Então imagine que eu consiga acumular esses elétrons aqui dentro dessa caixinha. Bem, o elétron está ali acumulado. Como que isso daqui vai me fazer algum tipo de efeito? Quando eu permito que esse elétron possa migrar para uma região de baixa concentração. Quando eu represento com um sinal positivo, significa, nessa nossa linguagem, que isso aqui é pobre de elétrons. É pobre. Não tem elétrons aí, muitos elétrons. Tem poucos elétrons aqui, rico, entre aspas, né, sempre, de elétrons. Então esse lugar é rico, tem muitos elétrons, e esse aqui é pobre, tem poucos elétrons. Então são duas regiões distintas. A eletricidade, na verdade, é quando eu permito, de alguma maneira, através de um condutor, que os elétrons migrem, né, dessa região de alta concentração, a caneta não quis escrever, migrem para cá de maneira ordenada. Então, onde tem muito, migra para onde tem pouco, né? Então, os elétrons começam de uma maneira organizada, ordenada, a migrar de um local onde existe um maior potencial para um menor potencial. Isso aqui, então, é chamado de DDP, que é a diferença de potencial. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas existe uma lógica por trás que me diz que se eu sair de uma região de alto potencial para uma de baixo, existe uma diferença, né? Aqui tem muito, aqui tem pouco. Então, por isso que há essa movimentação dos elétrons, porque existe uma diferença de potencial. Porque pensem bem, vamos fazer um exemplo bem bobinho aqui. Imagine que isso aqui fosse uma sala de aula superlotada, com 200 alunos enfiados ali dentro daquela sala de aula, um em cima do ombro do outro, prensados ali dentro. E eu chegasse para vocês e falasse, no fim do corredor existe uma sala idêntica a essa daí, com nenhum aluno. Alguém quer ir para lá? Bem, aqui tem 200 alunos. A primeira pergunta que eu faço a vocês: os 200 passariam para a próxima sala? Ou somente 100 viriam para essa sala? Porque a lógica diz
que não adianta todos os elétrons daqui migrarem para cá. Na verdade, eles vão buscar o equilíbrio do sistema. Então, a quantidade de elétrons desse local onde há a maior concentração, a maior potencial, irá permitir que haja uma movimentação de elétrons até que se equilibre. Isso também pode ser visto na hidráulica, né? Então, imagine que você tivesse duas caixas d'água interligadas uma com a outra através de um cano aqui na base, né? Na base, e com registro, essa está cheia, essa está vazia. Quando eu abro esse registro, as duas vão ficar no mesmo nível, né? A água daqui vai migrar para outra, mas não vai passar totalmente dessa para outra. A natureza busca essa condição de equilíbrio, né? Então, um local onde tem alta concentração de elétrons, não vai pôr todos os elétrons para o outro lado. Eles vão procurar uma condição de equilíbrio, desde que eu tenha diferença de potencial. Então, imagine a sala de aula que inicialmente tinha 200, agora tem 100, do outro lado tem 100. Imagine uma sala de aula, né? O que isso quer dizer? Agora, se eu partisse dessa condição inicialmente, olha pessoal, tem uma sala com 100 alunos, tem a outra sala no fim do corredor com 100 alunos. Alguém quer ir para lá? Veja que ninguém vai se motivar a ir, porque já tem 100 de um lado, já tem 100 do outro, porque não há diferença de potencial. Não há diferença entre essa sala para essa. Essa já tem 100, essa já tem 100. Por que algum elétron ou algum aluno, no caso da nossa ilustração, passaria para outra? Não tem motivos, porque não há vantagem nisso. Porque aqui já está cheio, então não há vantagem nenhuma. Agora, se aqui tem 200 e aqui tem 100, ainda há vantagem. Mesmo não estando zerado. Porque aqui tem 100, 200, aqui tem 100, então ficaria 150 de cada lado. Eles tentariam buscar um equilíbrio. Então essa é a ideia da diferença de potencial. O lugar onde tem maior concentração sempre migra, sempre disponibiliza fluxo para onde tem menos potencial. A Terra é um local que, além de ter muitos elétrons, também absorve muito elétron. Ele é um absorvedor de elétrons, né? Então, por isso, quando você tem uma carga, algum corpo eletrizado, que tem cargas elétricas, ele pode ser conectado com o aterramento e, logicamente, haverá um fluxo de elétrons na onde tem a concentração para o aterramento, porque a Terra é muito grande, ela consegue acomodar esses elétrons, né? Então, os elétrons saem daquele local onde eles estão prensados ali, acumulados, e descarregam para o lugar onde ele pode ser absorvido e tem espaço para ele se alocar dentro das eletrosferas dos átomos que compõem o planeta, né? Muito bem, e isso explicará muita coisa mais adiante, né? Bem, o acúmulo por atrito é quando eu tenho um corpo e esfrego ele em outro. Então, não são todos os corpos que eletrizam por atrito, mas, por exemplo, se eu pegar um bastão de vidro com um pano de seda, né? Se eu friccionar um no outro, o que vai acontecer? Elétrons que estão presos, estão acumulados, por exemplo, porque os panos, os tecidos, eles pegam elétrons do ar, o nosso cabelo pega elétron no ar, o papel. Na verdade, corpos muito secos, eles acabam agarrando elétrons, né? Então, por exemplo, cobertores, roupas, o cabelo, o próprio automóvel, por estar isolado sobre os pneus, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que elétrons livres ficam presos em todos os lugares. E se eu friccionar, eu acabo forçando elétrons a migrar de um corpo para o outro e gera um tipo de acúmulo, né? Por contato, então, por exemplo, se eu tenho um corpo que já está eletrizado,
e encostar ele em outro corpo que não tem carga, como dois bastões plásticos, por exemplo, o plástico também faz isso, ele transfere uma parte, né, desse acúmulo para esse outro corpo. Ele transfere uma parte dos elétrons que estavam acumulados e divide a carga, vamos dizer, entre outros corpos que permitam, né, que esses elétrons sejam absorvidos por eles. E o outro é por indução. Então, por exemplo, eu tenho um corpo, inicialmente, com seus elétrons, é muito comum a gente escrever corpos por essas esferas, que são aquelas esferas, normalmente, que você põe a mão, o cabelo fica arrepiado, né? É comum, em muitos livros de física, se representarem esses corpos por esferas, né? Então imagine que esses corpos estejam com os elétrons e seus prótons, né? Porque um corpo pobre de elétrons é porque tem prótons demais e poucos elétrons na eletrosfera. Então é distribuído de maneira onde tem os prótons e os elétrons distribuídos de maneiras iguais, né? Então o que acontece? Se eu chegar com um corpo aqui eletrizado, por exemplo, positivamente, ele é pobre de elétrons, eu posso então empobrecer corpos e também posso enriquecer corpos com elétrons, empobrecer de elétrons ou enriquecer de elétrons. Se eu chegar com esse corpo positivo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, os positivos atraem os negativos e repelem os positivos. Na verdade, existe uma condição na eletrostática que eu posso atrair os contrários, né? Então o menos atrai o mais atrai o menos, e posso repelir os iguais. Então o positivo repele o outro positivo e o negativo repele o outro negativo. Agora os diferentes, por isso que tem aquela conversa, os opostos se atraem, né? Então porque na eletrostática o sinal positivo, a carga positiva atrai os negativos e os negativos atraem os positivos, os sinais contrários se atraem. Então se eu colocar uma carga positiva aqui, ele vai atrair só os negativos. Então na próxima situação, o corpo positivo terá atraído a distância, por distância mesmo, não precisa do contato, só por uma condição eletrostática, os negativos para essa borda, vamos dizer aqui, para essa superfície, e vai repelir para o outro lado os positivos. Quando você tirar essa esfera daqui, pode até ser que os corpos misturem de novo aí as suas cargas. Mas nessa condição, enquanto há proximidade, se eu ligar um aterramento aqui, você conseguiria fazer com que esse acúmulo que ocorreu nessa posição acabe descarregando para o aterramento. Então é uma forma, de certa forma, enganar os elétrons. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, como enganar os elétrons e fazer com que eles trabalhem para a gente. Essa foi a sacada, né? Porque a eletricidade, os elétrons livres sempre existiram, mas fazer com que eles trabalhem para a gente, fazer com que eles se comportem como fluxo elétrico, a gente só aprendeu nos anos recentes, vamos dizer, nos anos de 1800, né? Não tem 200, 300 anos. Lá na antiguidade, o homem da caverna não sabia disso, né? Ele não sabia manipular isso. Tudo bem? E por fim, falar um pouco sobre os raios. Os raios, então, são nuvens que acabam por se movimentarem na atmosfera, acumulando elétrons do próprio ar, né? E uma hora está tão cheio, que elas podem descarregar para o aterramento, não é? Descarregar entre outras nuvens, né? De uma nuvem para outra. Então alguns raios não caem realmente, eles vão de uma nuvem para outra. E algumas nuvens são tão grandes que há muito acúmulo numa região, na outra nem tanto. Então o raio a descarga elétrica acaba migrando dentro da própria nuvem, porque ela é tão grande. Então existem três maneiras. Ela pode descarregar para o aterramento, descarregar para uma outra nuvem próxima que tenha menos potencial elétrico do que ela, e entre uma própria nuvem que às vezes um pedaço da nuvem tem um potencial muito alto, o outro tem um potencial mais baixo. Então elas trocam elétrons entre a própria nuvem. É aquele flash que está dentro da nuvem, né? Às vezes a gente não vê o raio, mas vê um flash dentro da nuvem,
luz aparecendo dentro das nuvens, é porque elas trocaram carga entre elas, né? Então, na verdade, eu quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre raios e na próxima aula eu vou dar mais detalhes sobre os raios, sobre os perigos dos raios, né? Sobre diversas curiosidades. Mas uma que a gente já pode dizer é que se você estiver moscando aqui, o raio cair em cima de você, você é o caminho entre o acúmulo e o aterramento. Aqui está o aterramento. Então, o raio pode achar mais fácil vir por dentro de você do que percorrer um trecho maior de atmosfera, porque eu já disse, a atmosfera não é condutora, ela é ionizada, então o raio tem que, né, os elétrons têm que passar na marra. E o teu corpo é mais denso, então a resistência elétrica é um pouco menor do que o ar, e pode ser que o raio prefira passar por você do que passar pela atmosfera, né? Então você está mais perto, né? Você tem uma elevação em relação ao solo, então um percursozinho a menos para ionizar o ar, você é mais fácil, então pode ser que o raio caia em você. Mas na próxima aula a gente vai falar com mais detalhes, porque tem muita coisa sobre raios aí. Tá legal? Obrigado por hoje, até o próximo encontro.